Por 5 anos, esse homem repetiu a mesma palavra mais do que quase qualquer outra. Nunca venda. Nós não somos vendedores. Venda um rim se for preciso, mas mantenha o Bitcoin. Ele construiu um império com essa palavra, não com software, nem mesmo com Bitcoin, mas com a promessa de que nunca iria largar. Bilhões foram entregues a ele por essa crença. Elas pagaram mais pela empresa dele do que o valor do Bitcoin que havia dentro dela, só para apostar em um homem que dizia que manteria a linha para sempre. E então um documento com apenas 6 linhas quebrou essa palavra ao meio. Ele vendeu 32 moedas de mais de 800 mil, 2 milhões e meio de dólares contra uma pilha de 60 bilhões de dólares. Um erro de arredondamento. E isso acendeu o pavio de uma onda de vendas que apagou mais de 100 bilhões de dólares do mercado em 2 semanas. Agora, o Bitcoin já estava caindo antes dele vender. O mercado já estava nervoso. Essas 32 moedas não causaram a queda sozinhas, mas elas abalaram algo que um balanço patrimonial não consegue medir. E para entender o que? Você precisa entender o homem que fez a promessa. Tudo começa de forma estranha, com um coração que não o deixava voar. Tudo começa em 1965. Michael Saylor nasce filho de um sargento da Força Aérea, crescendo em diversas bases militares. A vida militar lhe ensina uma ideia da qual ele nunca abre mão. Um homem vale tanto quanto sua palavra. Uma promessa é uma espécie de moeda. Ele ganha uma bolsa para o MIT e tem um plano. Não é negócios, é o cockpit. Ele termina o treinamento, recebe sua comissão, vai ser piloto. E então, em um exame médico de rotina, encontram um sopro, uma leve irregularidade no ritmo do próprio coração dele. Isso basta, a Força Aérea o impede de voar. A única coisa para a qual ele treinou a vida toda se foi, tirada por uma falha invisível e não escolhida. Seu próprio corpo o traiu. E aqui está o que vai definir o resto da vida dele até aquele documento protocolado em 26. A partir deste momento, Michael Saylor persegue uma coisa, algo que nunca vai decepcioná-lo como o próprio coração acabou de fazer. Ele investe tudo isso em software. Em 1989, ele cria uma empresa baseada na ideia de que a verdade sobre os próximos passos está oculta nos dados da organização. Ele constrói as máquinas que leem esses dados e chama a empresa de MicroStrategy. O McDonald's fecha contrato para descobrir quais promoções realmente vendem hambúrgueres. A receita dobra a cada ano. Em 1998, ele abre o capital da empresa e a febre das .com faz o resto. As ações dobram no primeiro dia e nunca mais recuam. Isso não é só sucesso no papel, é real. Uma empresa da qual todos querem uma fatia, comandada por um homem de quem a imprensa não se cansa. No auge, a participação dele vale cerca de 13 bilhões de dólares. Aos 35 anos, ele é o homem mais rico de Washington e um dos fundadores mais comentados do país. O garoto que não podia voar subiu mais alto do que qualquer cabine de pilotagem poderia levá-lo. Sobre uma fortuna que, ao que parece, foi construída sobre a única coisa em que ele menos confia no mundo, uma promessa. E em março de 2000, em uma única tarde, ela se quebra. 20 de março de 2000, pouco depois das 4, o pager de Saylor vibra. É um alerta automático do serviço de cotação das ações da própria empresa dele. Está escrito: 6 bilhões em um dia, uma das maiores perdas em um único dia que qualquer ser humano já sofreu. Naquela manhã, a empresa dele admitiu que seus lucros estavam incorretos. Registrados antecipadamente, os números que formaram a fortuna não eram confiáveis. As ações caíram 62% em uma sessão, e a empresa dele foi a primeira que todo o mercado apontou quando a bolha das .com começou a estourar. Depois vieram os reguladores. A SEC o acusou de fraude, dizendo que ele havia inflado exatamente os números que construíram a fortuna. Ele fez um acordo de mais de 8 milhões de dólares, sem admitir culpa, mas o estrago já estava feito. O homem dos 7 bilhões de dólares na capa da revista, o fundador de quem a imprensa não se cansava, virou o símbolo de tudo o que deu errado com a bolha das .com em questão de meses. A maioria dos homens desaparece depois disso. Ele não desaparece, ele mantém a empresa e então algo mais estranho do que sumir acontece. Ele simplesmente se apaga. Por 20 anos, o homem que já foi o mais rico de Washington administra um negócio de software discreto e sem destaque, ao qual quase ninguém presta atenção. Sem capas de revista, sem manchetes, 2 décadas no ostracismo, mas ele não está parado.
Ele está refletindo sobre uma lição daquela tarde, uma lição que explica tudo o que ele faz em seguida. Dinheiro, ele conclui, é só uma promessa. Espécie, ações, são reivindicações baseadas na palavra alheia. E ele acabou de ver, em tempo real, o quão rápido uma promessa pode ser quebrada. Então, ele começa a procurar pelo oposto. Algo que nenhum governo pode imprimir, nenhum executivo pode reescrever, nenhum coração falho pode trair. Por 20 anos, ele não encontra isso. E então o mundo começa a imprimir dinheiro como nunca antes, seu meio bilhão em dinheiro perdendo valor a cada dia. E Michael Saylor finalmente vai atrás de sua resposta. O que ele encontra vai torná-lo um profeta, e vai lhe dar a coisa perfeita para fazer sua promessa fatal. Quando a pandemia chega, os governos respondem criando dinheiro, trilhões de dólares criados em poucos meses. Isso mantém a economia unida, mas também significa que cada dólar já guardado em um banco de repente vale um pouco menos. A empresa de Saylor está com cerca de 500 milhões de dólares em caixa, seguro, entediante, responsável, e ele faz as contas e isso o apavora. Com o dinheiro sendo impresso tão rápido, cada dólar está silenciosamente perdendo valor, e não há nada de seguro em assistir isso acontecer. Mais tarde, ele dá o nome que pega. Ter dinheiro em caixa em 2020, segundo ele, era como ficar em cima de um cubo de gelo derretendo. Então ele busca algo que não derreta. Ele lê por semanas, quase sem parar, e analisa cada opção com o mesmo teste que aplica desde o dia em que seu pager quebrou em 2000. De quem é essa promessa? Quem pode quebrá-la? E ele continua chegando à mesma resposta. Uma coisa que ele passou anos descartando como uma moda passageira que nunca duraria, o Bitcoin. Para Saylor, o Bitcoin é a primeira coisa que ele encontrou que não depende da promessa de ninguém. Nenhum governo imprime, nenhum CEO pode reescrever. Sempre existirão apenas 21 milhões de moedas, fixadas para sempre no código. Ninguém pode mudar isso. Não pode ser inflacionado, não pode ser diluído, não tem um coração ruim. Em agosto de 2020, ele aposta a empresa nisso. A MicroStrategy compra 250 milhões de dólares americanos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa de capital aberto a adotar o Bitcoin como principal reserva de tesouraria. A Wall Street acha que ele enlouqueceu. Uma empresa de software antiga apostando tudo em dinheiro digital. Ele não para. Compra, faz empréstimos e vende ações para adquirir ainda mais. Uma empresa de software comum vira algo inédito no mundo. Uma empresa de capital aberto que na verdade é só uma pilha gigante e crescente de Bitcoin. E as ações, estagnadas havia 2 décadas, disparam de cerca de 130 dólares para mais de 1.200 em menos de um ano, quase 10 vezes mais. Como investidores que querem Bitcoin sem o trabalho de comprar por conta própria, passam a investir na empresa dele. E dessa vez, ele não é apenas um executivo, ele se torna um profeta. Ele está em todo lugar, pregando o Bitcoin com a intensidade de quem achou o que buscou por 20 anos. Ele não chama isso de investimento. Ele chama isso de esperança, energia digital. Ele chama isso de resposta. E ele faz uma promessa, a mesma promessa repetidas vezes por 5 anos seguidos. Ele nunca vai vender, nem em uma queda, nem em um pânico. Nunca. Venda um rim se for preciso, ele diz, mas mantenha o Bitcoin. E aqui está a coisa estranha e brilhante. As pessoas acreditam tanto nele que começam a pagar mais pela empresa dele do que o próprio valor do Bitcoin que ela possui. Elas não estão apenas comprando as moedas, estão comprando a convicção dele, a recusa dele em desistir. A promessa em si virou o produto. A coisa mais valiosa que Michael Saylor possui não está mais no Bitcoin, é a palavra nunca. Mas uma promessa tão valiosa precisa ser defendida. Para seguir comprando e alimentando isso, Saylor começa a montar uma máquina por trás de tudo, que a maioria dos seus seguidores nunca observa de perto. Uma máquina que um dia vai exigir a única coisa que ele jurou que nunca faria. Para cumprir a promessa, Michael Saylor deve seguir comprando. Para continuar comprando, ele faz uma máquina. Para entender como nunca se quebra, é preciso saber como funciona. Isso é mais simples do que Wall Street quer que você pense. Tudo começa com suas ações, já que investidores pagarão um prêmio por elas, acima do valor do Bitcoin envolvido. Saylor pode fazer algo forte. Ele vende novas ações, pega o dinheiro e compra mais Bitcoin.
O prêmio faz com que cada venda aumente os bitcoins por ação na empresa. É como combustível grátis, mas ele quer mais do que as ações oferecem, por isso cria uma segunda camada. Ele vende ações preferenciais, um tipo de promessa de pagamento permanente. Os investidores entregam bilhões para ele antecipadamente e, em troca, ele promete pagar um dividendo fixo todos os anos para sempre. Aos 26 anos, ele já arrecadou mais de 15 bilhões de dólares assim. 15 bilhões que compraram mais Bitcoin e 15 bilhões que agora vêm com uma conta, cerca de 1,5 bilhão de dólares em dividendos que ele tem que pagar todo ano, não importa o que aconteça. Além disso, bilhões a mais em dinheiro emprestado. A estrutura fica cada vez mais alta e tudo isso repousa sobre uma única base. O prêmio é o valor adicional pago pelas ações dele em comparação ao Bitcoin que possuem. Enquanto ela estiver lá, a máquina funciona bem. Ele emite, ele compra, a pilha cresce, os crentes comemoram e ele nunca precisa vender uma única moeda para pagar ninguém. Tudo isso funciona sob uma condição, que as pessoas continuem acreditando. E no final de 24, um homem se levanta e aposta que eles não vão. O nome dele é Jim Chanos, uma lenda, o vendedor a descoberto que previu o colapso da Enron antes de qualquer outra pessoa. Ele olha para a máquina de Saylor e vê algo perigoso. A forma como ele coloca isso é direta. Você está pagando $2,50, ele diz, por $1 de Bitcoin. O outro $1,50 é só crença. Então, ele faz sua aposta. Ele compra Bitcoin diretamente e aposta contra as ações de Saylor, apostando que a diferença entre os dois, feita de pura crença, vai se fechar. Por um tempo, é apenas uma aposta contra a corrente, mas ao longo de 2025 o prêmio começa a diminuir e continua diminuindo. A coisa que sustenta toda a máquina está silenciosamente se corroendo. E então o chão se move sob tudo isso. Em outubro de 25, o Bitcoin atinge uma máxima histórica de mais de $126 mil. Saylor parece um profeta vindicado e então tudo muda. Choque tarifário repentino causa pânico nos mercados. Então o dinheiro começa a fugir, bilhões são retirados dos fundos de Bitcoin semana após semana, a maior sequência de saques já registrada. Em 4 meses, o Bitcoin perde quase metade do seu valor, caindo em direção aos $60 mil. Para a máquina de Saylor, é um desastre em câmera lenta. A empresa registra perdas impressionantes, mais de $12 bilhões em um único trimestre, 3 trimestres consecutivos de prejuízo. O prêmio que alimentava tudo desmorona e, de repente, emitir mais ações não gera mais combustível. Isso só dilui os que ainda acreditam, mas a conta nunca para. Aqueles 1,5 bilhão em dividendos ainda precisam ser pagos todo ano, para sempre. A máquina ainda precisa ser alimentada e, pela primeira vez, a maneira fácil de alimentá-la, vender ações com ágio acabou, o que deixa exatamente uma outra fonte de caixa dentro da empresa. A única coisa que ele jurou por 5 anos que nunca tocaria, o próprio Bitcoin. No início de maio de 26, em uma teleconferência de resultados rotineira, um analista faz a pergunta óbvia: como você vai continuar pagando os dividendos se não pode levantar dinheiro do jeito fácil? E Michael Saylor, o homem do nunca, diz algo que 5 anos antes teria sido uma heresia. Durante 5 anos era nunca, agora era provavelmente. É a primeira rachadura, não na reserva, mas na promessa, e o mercado percebe isso. Aqui está a maneira de entender o que Michael Saylor construiu. Imagine uma represa. A água atrás dela é tudo que depende da promessa dele. Os investidores que pagaram a mais pelas ações dele, os 15 bilhões em dividendos devidos, cada pessoa que investiu porque acreditava que ele nunca venderia. E a represa que segura tudo isso é uma única palavra: nunca. A represa não segura por causa do concreto, ela segura porque todos rio abaixo acreditam que ela vai segurar. Essa crença é toda a estrutura, e por 5 anos ela nunca racha. Então, nos últimos dias de maio de 26, Michael Saylor faz aquilo que disse que nunca faria. Silenciosamente, sem nenhum anúncio, sua empresa vende Bitcoin. 32 moedas para ajudar a cobrir a conta de dividendos que nunca para de chegar. 32 moedas de mais de 800 mil. Por qualquer medida racional, nada. Um único balde de água de um oceano. A pilha mal se move.
Mas no dia 1º de junho, ele precisa divulgar isso, e no momento em que o mercado lê aquela palavra vendido, algo acontece que nenhuma planilha previu. A rachadura é microscópica, tem a largura de 32 moedas, mas todos rio abaixo a veem, e o que todos entendem de uma vez não é que a água está vazando, mas que a represa pode rachar. A promessa nunca foi absoluta, e se nunca foi absoluta, então tudo que foi construído em cima dela, o prêmio, a crença, toda a catedral estava apoiada em algo que podia ceder. Agora há um forte argumento de que o mercado errou nisso. Vender uma pequena parte do Bitcoin para pagar suas contas não é traição. O modelo de tesouraria funciona como planejado. Prova de que a máquina é flexível, que Saylor tem ferramentas além de apenas segurar e rezar. Por qualquer critério financeiro, os crentes não tinham motivos para temer, a empresa ia bem, mas os mercados não se baseiam só em números frios. Eles agem pela crença, que independe da racionalidade da venda. Então eles correm. Em 1 hora, 93 milhões de dólares em apostas evaporam. Nas 2 semanas seguintes, mais de 4 bilhões de dólares saem dos fundos de Bitcoin, a maior retirada já registrada. O Bitcoin cai para seu nível mais baixo em meses. A venda não causou tudo isso sozinha. O Bitcoin já estava caindo, a alavancagem já estava esticada, mas uma venda de 2,5 milhões de dólares foi o estopim que incendiou todo o mercado nervoso. Um erro de arredondamento que ajudou a mover 100 mil vezes o seu próprio peso. E Saylor, no dia em que tudo desaba, ele posta online sobre suas ações preferenciais, seus instrumentos de crédito, a máquina. Nenhuma palavra sobre a venda. Porque o que há para dizer? A matemática está certa, a empresa não está falida. 32 moedas quase não mudaram nada no balanço, mas o balanço nunca foi o ponto principal. Pense em onde ele começou. Um garoto limitado por um coração em que não podia confiar. Um homem que perdeu 6 bilhões de dólares em um dia, porque os números acabaram sendo uma promessa, e promessas se quebram. Ele passou 20 anos procurando por algo que nunca pudesse traí-lo, e ele encontrou. O Bitcoin realmente é incorruptível. O código realmente não quebra, mas Saylor não vendeu ao mundo um código incorruptível. Ele vendeu a própria convicção a eles. Ele próprio virou a barragem. E um homem, diferente do Bitcoin, pode sempre mudar de ideia. Ele construiu um império para escapar da fragilidade das promessas humanas, e então fez de uma promessa humana a base de tudo isso. A única peça da máquina que pode falhar como um coração. Por enquanto, ainda se mantém. Saylor possui mais Bitcoin do que quase qualquer pessoa viva, e ele insiste mais do que nunca que é um comprador, não um vendedor. Mas agora a notícia já está circulando. Provavelmente não é nunca, e todo mundo a jusante já viu a rachadura. O Bitcoin sempre foi real. A questão é se uma promessa, uma vez quebrada, mesmo que só um pouco, pode algum dia segurar a água novamente. Michael Saylor passou a vida inteira procurando por a única coisa que nunca o decepcionaria. Ele deveria saber, nunca seria uma promessa.